Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Hoje estou trazendo uma questão bem interessante para vocês que querem aprender um pouco do beabá da contabilidade, o que é débito, o que é crédito, as contas patrimoniais, as contas do ativo, do passivo, do PL, como é que eu reconheço uma receita, como é que eu reconheço uma despesa, como é que eu apuro a apuração, do resultado do exercício, a área, até consolidar no balanço patrimonial. Então, é isso que nós vamos ver. Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem. Então, vamos lá a questão. A empresa comercial contabilidade é tudo de bom? Em 2/1 de X1, iniciou suas atividades sendo constituída com um capital social de R$100 mil, integralizando no ato o valor de R$50 mil via transferência bancária. Desses 100 mil de capital social ainda, ela integralizou 10 mil em dinheiro, 10 mil em um terreno e 30 mil pelo valor do imóvel. E realizou as seguintes operações: compra mercadorias do valor de 50 mil, incluindo ICMS recuperável de 17% destacado na nota fiscal a prazo. Contratou o seguro contra incêndios em 3/1 de X1 com vigência de 12 meses, pelo qual pagou à vista via banco um prêmio de R$24 mil. Além disso, posteriormente realizou venda pelo valor de 70 mil, incluindo ICMS de 17% ao custo. No final do mês, incorreu despesas da folha de pagamento no valor de R$2 mil a serem pagas lá em fevereiro de X1, sendo o INSS retido do funcionário no valor de R$163,50. Incorreu ainda em despesas de encargos sociais, incidentes sobre a folha no valor de R$400 a serem pagas em fevereiro, e efetuou o pagamento de uma parte da obrigação com o fornecedor no valor de R$5 mil via Caixa. Depois disso, ela fez uma compra de uma patente no valor de R$65 mil, sendo realizado um pagamento de entrada no valor de R$20 mil via transferência bancária e o restante em 60 dias. O que eu quero, então, que a gente faça aqui, que eu quero que vocês também façam aí? Faça as contabilizações, apura o lucro e elabora o balanço patrimonial em 31/1 de X1. E após também para fazer a apuração do ICMS a recolher. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, a empresa comercial contabilidade integralizou um capital de 100 mil. Então, o capital social é aquele dinheiro que os sócios injetam na empresa, ou seja, quero constituir uma empresa. Então, o capital social dessa empresa vai ser R$100 mil. R$100 mil, então, eu vou contabilizar onde? No capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, ou seja, do meu lado esquerdo eu tenho as contas do ativo, que são as contas de bens e direitos, e do meu lado direito eu tenho as contas do passivo, que são as obrigações que eu tenho. Então, neste caso, o que nós temos? Se a empresa foi constituída, integralizou 100 mil, a conta capital social, que é uma conta de obrigação lá do PL, ou seja, é o valor que os sócios colocaram na empresa, mas a empresa tem uma obrigação com os sócios o dia que eles quiserem sair. Então, por isso, toda a conta do passivo, incluindo o passivo exigível e o PL, nós aumentamos a crédito. Então, vou creditar R$100 mil na conta do capital social, que é uma conta do PL, dentro do meu balanço patrimonial, ou seja, a conta patrimonial. Só que Luca Pacioli vai dizer que para todo débito existe créditos correspondentes, ou um crédito ou mais créditos correspondentes. Ou para vários débitos existe crédito ou créditos correspondentes. Mas o valor dos débitos tem que ser igual ao valor dos créditos. Então, nós já temos um crédito no valor de R$100 mil. Só que de que forma foi integralizado? Ora, 50 mil foi via transferência bancária. Transferência bancária, banco. A empresa, então, desses 100 mil de capital social, 50 mil ela integralizou via transferência bancária, dinheiro. E ela colocou no banco. Então, o banco é um direito, ou seja, você está colocando dinheiro no banco, mas o dia que você quiser esse dinheiro de volta, o banco é obrigado a te devolver, então você tem um direito com o banco.
Do lado das aplicações, ou seja, do lado das origens, nós temos o capital social, de onde originou esse valor. Mas nós vamos aplicar ele lá no nosso ativo. Então, a primeira aplicação que essa empresa fez foi no banco, com 50 mil reais. Toda conta do ativo aumenta a débito. Toda conta do ativo aumenta a débito. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos debitar 50 mil reais no banco. Então, ó, dos 100 reais a crédito que nós temos aqui, 50 já foi debitado via banco, ok? Só que não parou por aí, a empresa também fez o quê? Integralizou 10 mil em dinheiro. 10 mil em dinheiro via caixa. Caixa é um bem, é o físico lá, o dinheiro físico que você tem na empresa. E toda a conta do ativo aumenta a débito. Então, vou debitar caixa em 10 mil reais. Então, dos 100 mil de capital social a crédito, 50 mil já foi a débito banco e 10 mil a débito caixa. Falta quanto? 40. Isso aí. Desses 40, ele integralizou 10 mil com um terreno. Então, terreno é um bem. E é um bem que a empresa não tem intenção de vender. Geralmente, a empresa tem um terreno para sua sede. Se ela já tem para sua sede e quer ter um terreno para investir, ela vai contabilizar lá no ativo circulante investimento. Mas nesse caso aqui, como ela está iniciando a empresa, esse terreno nós vamos considerar como um ativo não circulante imobilizado. O que eu classifico no imobilizado? Todos os bens destinados à atividade fim da empresa. O terreno vai ser destinado para atividade fim da empresa? Vai. Então, eu vou contabilizar lá no ativo não circulante imobilizado. Então, o terreno é um bem. Se é um bem, eu vou contabilizar no ativo e por isso aumenta a débito em 10 mil reais. E além disso, a empresa integralizou também um imóvel pelo valor de 30 mil reais. O imóvel também é destinado para atividade fim da empresa. Se é destinado para atividade fim da empresa, então eu também vou contabilizar como um ativo. E toda a conta do ativo, que é do meu lado esquerdo, aumenta a débito. Então, eu vou debitar 30 mil no meu imóvel, ativo não circulante, imobilizado. O que a gente observa, então? Que eu tenho um crédito de 100, tenho um débito para um débito de 50, mais um débito de 10 do caixa, 60, mais um débito de 10 no terreno, 70, mais um débito de 30 do imobilizado. Então, nós temos o quê? Um débito de 100 para 4, um crédito de 100 para 4 débitos que também totalizam 100 mil. Então, Luca Pacioli está feliz, os débitos batem com os créditos. Então, esse é o reconhecimento inicial que a empresa tem que fazer. E o que ela vai fazer agora? Agora, lá no dia 1º, depois que ela iniciou em 2/1, ao longo do mês de janeiro, ela vai fazer algumas operações após a sua inicialização. Então, o que ela fez? Ela comprou mercadorias do valor de 50 mil, incluso o ICMS recuperável de 17%. Minha gente, mercadorias é o que ela compra para revender. Então, mercadorias, nós contabilizamos no estoque. Por que no estoque? Porque tudo que ela compra para revender, ela tem que guardar. E onde ela guarda? No estoque. Então, essas mercadorias é um bem. Se é um bem, vai ficar classificado no ativo, logo no ativo circulante, porque ela tem intenção de vender no curto prazo, estoque. Só que o que a gente tem que observar? As mercadorias custaram 50 mil, mas está incluso o ICMS recuperável de 17%. ICMS recuperável significa que a empresa ela pode utilizar desse crédito inicial para abater o valor da venda. Então, se ele já deixa claro que o ICMS é recuperável,
esse valor de 17%, ele não pode compor o custo a ser contabilizado no estoque, uma vez que eu vou recuperar este valor quando de fato efetuar a minha venda. Então, para poder fazer a contabilização dessa compra de mercadoria, a gente tem que observar o seguinte, que nós temos que calcular o ICMS a recuperar, porque esse valor ela vai recuperar. Recuperar por quê? Ela vai abater do valor da venda. Então, ela comprou 50 mil de mercadorias com 17% de ICMS. Então, ela vai recuperar no ICMS 8.500. Então, 17% de 50 mil reais é 8.500. Então, professora, qual é o valor das compras líquidas que de fato eu vou contabilizar lá no meu estoque? Eu vou contabilizar o quê? Os 50 mil, que é o custo de aquisição, menos o ICMS a recuperar, de 8.500. Então, na verdade, as minhas compras líquidas totalizam 41.500. Então, o valor que eu vou contabilizar no meu estoque vai ser de quanto? Vai ser de 50? Não. Vai ser de 41.500. E por que aumenta débito? Porque o estoque é um bem, se é um bem, aumenta a débito. E os 8.500? Vamos contabilizar também como um direito que a empresa tem de compensar esse valor quando houver a venda. Então, vou debitar 8.500, debitar na conta ICMS a recuperar. Só que a gente tem que observar o seguinte, foi feito a compra a prazo. Se foi a prazo, de quem ele comprou? Ele comprou do fornecedor. Então, se ele comprou e vai pagar daqui a algum tempo, daqui a algum período, ele fica com uma obrigação com o fornecedor. Se a obrigação é uma conta do passivo, e toda conta do passivo aumenta a crédito. E quanto que ele comprou do fornecedor? Ele comprou 50 mil. Então, eu vou creditar 50 mil em fornecedor. Como é que eu vejo se está certo? Olha, eu tenho um crédito de 50 para um débito de 41.500 mais um débito de 8.500 que totalizam os 50 mil. Então, as minhas compras agora estão ok. Depois, o que eu tenho? Nós temos que ela contratou um seguro contra incêndios com vigência de 12 meses, no qual pagou à vista, via banco, um prêmio de 24 mil reais. Quando a gente contrata um seguro, a gente tem que observar que isso é uma contratação que você não vai utilizar de imediato. Você tem 12 meses para utilizar esse seguro contra incêndios. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer, dentro do nosso balanço, um direito a utilizar desse seguro por 12 meses. Então, eu não posso reconhecer esse valor de 24 mil na despesa de uma vez só, porque não ocorreu, de fato, o fato gerador, que o seguro é a cada mês e você vai, de fato, se utilizando, né? Você vai utilizar esse seguro por 12 meses. Então, por 12 meses, você tem que ir apropriando mensalmente a partir do momento que, de fato, você usou aquele direito do seguro, ocorreu o fato gerador, que você vai levar, de fato, esse valor do contrato de incêndio lá para a DRE. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, eu contratei um seguro. Eu tenho o direito de utilizá-lo por 12 meses. Então, eu tenho uma antecipação de seguro, um seguro a apropriar, porque eu só vou apropriar ele mês a mês a partir do momento que eu utilizar, que ocorreu o fato gerador. Então, vou reconhecer 24 mil reais de direito, ou seja, a débito, lá na conta ativa circulante de seguros a apropriar. E eu só vou reconhecendo ele mensalmente. Então, primeira coisa que eu faço, reconheço um direito lá no ativo circulante, seguros a apropriar. Depois, eu vou pensar em qual é a contrapartida. Ele me informou que ele pagou à vista, via banco. Então, o banco, ele é uma conta do ativo circulante que aumenta a débito. Mas se está saindo dinheiro do ativo, o ativo diminui a crédito. Então, eu vou creditar 24 mil na conta do banco. Então, tem um débito de
24 mil, seguros apropriar no ativo circulante, e a contrapartida de que forma eu vou pagar. Como eu paguei à vista via banco, eu vou creditar a banco 24 mil reais. Só que, gente, ele contratou o seguro no dia 3/1. E as contabilizações é para fazer e apurar o resultado, o balanço patrimonial, em 31/1. Então, no final do mês, a gente vai ter que apropriar essa despesa. Então, vamos fazer. Como é que a gente faz no final do mês para apropriar essa despesa? Primeiro, a gente tem que calcular o quanto cada mês eu vou utilizar desse seguro. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um seguro no valor de 24 mil reais. E eu vou utilizar por 12 meses. Para saber o quanto que eu posso apropriar para a despesa mês a mês, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os 24 mil reais que eu paguei e vou dividir por 12 meses. E eu vou encontrar que, por mês, eu posso apropriar quanto do valor do seguro para a despesa. Ou seja, eu vou utilizar todo mês 2 mil reais de seguro contra incêndio e por isso eu posso levar ele para despesa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou reconhecer uma despesa de seguro, toda despesa, a própria primeira letra já antiga que é D de despesa, D de débito, então vou debitar 2 mil reais de despesa com seguro. E qual vai ser a contrapartida? Eu vou dar baixa no meu seguro a apropriar. Só então, quando eu for reconhecendo para a despesa mês a mês por 12 meses, que eu vou dando baixa, então, nesse meu seguro apropriar, que é um direito lá no meu ativo. Ok? Depois, o que aconteceu? Depois, ele vendeu parte do estoque por 70 mil reais, ao custo de 35. Então, gente, toda vez que há uma venda, há pelo menos 4 lançamentos. Se a gente pensar que não existe tributação. Porque eu tenho que reconhecer a minha receita, toda venda gera uma receita, e a contrapartida, que foi a forma do qual eu recebi. Se foi à vista ou se foi a prazo. Se foi à vista, vai entrar caixa ou banco. Se foi a prazo, vai gerar um direito chamado fornecedor ou contas a receber lá no meu ativo circulante, se for no curto prazo. E eu tenho que dar baixa no meu estoque. Então, eu tenho que dar baixa lá no meu estoque desse valor. E, em contrapartida, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer uma despesa chamada custo da mercadoria vendida. Assim, então, o que nós temos? Ela vendeu parte das mercadorias por 70 mil reais. Logo, eu vou reconhecer uma receita. Toda receita, gente, aumenta a crédito. Se toda despesa aumenta a débito, toda receita aumenta a crédito. As contas de receita e despesa são aquelas contas de resultado, ou seja, é ali que eu vou apurar todas as receitas que eu tive menos as despesas, eu vou encontrar se a empresa teve lucro, se ela teve um prejuízo. Então, vou reconhecer uma receita de 70 mil reais. E qual é a contrapartida? De que forma que eu vendi? Ele me informou que a venda foi a prazo. Aí, o que gera? Gera um direito lá no meu ativo, que eu posso chamar de clientes, contas a receber, duplicados a receber, lá no meu ativo circulante. Nesse caso, então, vou chamar de clientes. Então, eu credito receita bruta de vendas, que é uma conta de resultado na DRE. Contrapartida, eu vou debitar o meu cliente. Porque eu vendi para quem? Para o cliente. Então, eu tenho um direito com ele. Se eu vendi, vocês concordam que eu não tenho mais essa mercadoria no estoque? Então, eu preciso dar baixa no meu estoque, ao custo de 35 mil reais. Ora, eu tenho hoje no meu estoque, quando eu aumentei, um valor de 41.500. Se eu estou dando baixa, desses 41.500, 35 mil eu vendi, eu tenho que dar baixa. E como é que eu dou baixa? Toda a conta do ativo aumenta a débito, diminui a crédito. Então, eu vou creditar 35 mil do meu estoque de mercadorias. Ok? E a contrapartida?
A contrapartida vai ser uma despesa na DRE. Como é que nós chamamos essa despesa? Nós chamamos de custo da mercadoria vendida. Então, o custo da mercadoria vendida é uma despesa. Então, 35 mil. Ok? Só que o que tem? Ele, na venda, ainda tem um ICMS incluso de 70 mil reais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o meu ICMS sobre as vendas. Da mesma forma que eu calculei sobre a compra, eu vou calcular sobre as vendas. Então, eu tenho uma receita de 70, vou multiplicar pelo percentual do ICMS, que é 17, significa que eu vou reconhecer um ICMS sobre vendas de 11.900. Gente, esse ICMS sobre vendas significa que eu vou reconhecer uma despesa. Por quê? Porque dos 70 mil, 11.900 não é da empresa, é do governo. Então, por isso, na hora de pegar a receita menos os descontos, os impostos sobre vendas, eles são abatidos, porque não é da empresa, é do governo. Então, por isso eu vou debitar 11.900, porque esse valor eu vou abater da minha receita. Não é receita da empresa. A receita, o imposto compõe a receita, mas não é da empresa, é do governo. Então, por isso que eu debito. Só que o que eu tenho que fazer com esse valor? Eu tenho que recolher para o governo. Então, por isso eu gero uma obrigação lá no passivo, imposto a recolher de 11.900, porque esse valor é do governo. Então, eu preciso dessa contrapartida para abater da minha receita bruta de vendas e recolher para o governo. Ok? Se eu tivesse mais impostos, para cada imposto eu iria fazer isso. Abriria uma conta de imposto sobre vendas, que é uma despesa na DRE, e a contrapartida iria ter um direito lá no passivo. Ok? Depois, o que nós temos? Nós temos que no final do mês ocorreu uma despesa de folha de pagamento no valor de 2.000 a serem pagas em fevereiro, sendo o INSS retido dos funcionários o valor de 163.500. Então, o que nós temos? R$2.000 a empresa vai reconhecer de despesa em relação à folha. Então, eu vou contabilizar despesas com a folha no valor de R$2.000 a serem pagas e o INSS de 163. O que acontece? Se incorreu despesa com a folha de pagamento, eu vou reconhecer uma despesa e se só vai ser paga em fevereiro, eu vou reconhecer uma obrigação no passivo. Só que dessa obrigação, parte dela, 163 é ICMS que ela tem que recolher para o governo. Então, na verdade, se você, quando olha seu contra-cheque, você tem seu salário bruto, menos os descontos, chega no seu salário líquido. Então, o salário bruto aqui do funcionário, ele é R$2.000. Mas, desses 2.000, 163,50 a empresa tem que recolher para o governo. Então, na verdade, a obrigação que a empresa tem com você, que vai cair na sua conta, é quanto? É os 2.000 menos os 163,50, que dá 1.836,50. E, além disso, ela tem uma obrigação com o governo de 163,50, se a obrigação aumenta crédito, em 50, que é a INSS a recolher, ou seja, uma obrigação no passivo circulante com o governo. Então, esse crédito de salários a pagar, mas esse crédito de INSS a recolher, a contrapartida é uma despesa sobre folha de pagamento no valor de quanto? 2.000. Então, ela reconhece uma despesa, porque a despesa você reconhece na competência daquele mês. No entanto, ele gera uma obrigação, porque ele não pagou naquele mês, ele só vai pagar em fevereiro. Então, por isso, gera essa obrigação lá no passivo. E também, a empresa, ela não tem só obrigação de pagar os seus salários e recolher para o governo o seu INSS.
ela também tem encargos sociais incidentes sobre a folha, que é o INSS patronal, que nós chamamos, que nesse caso vai ser no valor de R$400, também a ser paga em fevereiro. Então, o que nós temos? Nós temos que reconhecer uma despesa de encargos patronais, que é uma conta lá da DRE, então despesa daquele mês da competência, mas como eu não paguei, eu gero uma obrigação, eu gero um encargo sobre folhas a pagar de R$400 lá no passivo. Então, reconheço uma despesa que é da competência do mês, em contrapartida, gero essa obrigação a pagar. E, além disso, ele efetuou um pagamento de uma obrigação com o fornecedor no valor de R$5.000 via Caixa. Então, eu devi ao fornecedor quanto? Eu devi ao fornecedor 5.000. Se eu paguei 5.000, toda a obrigação aumenta a crédito e diminui a débito. Então, eu vou debitar 5.000. Contrapartida, se ele pagou via Caixa, o que eu vou ter que fazer? Eu também vou creditar o Caixa em 5.000. Então, um crédito em Caixa, em contrapartida de um débito, o fornecedor fechou. Um débito para um crédito correspondente. E também ele comprou uma patente no valor de 65.000, sendo realizado o pagamento de entrada de 20.000 e restante transferência bancária. 20.000 via transferência bancária e o restante 60 dias. Patente, minha gente, patente é um ativo intangível, não é algo palpável. Então, a patente eu vou reconhecer aonde? Lá no ativo não circulante intangível. E a patente é um direito, por isso que eu reconheço no meu ativo intangível. Patente tem como a gente palpar, né? É um ativo identificável, sem substância física. Então, a gente pode, de fato, reconhecer aqui no ativo não circulante tangível. E a contrapartida? 20.000 eu paguei com a entrada de transferência bancária. Então, já saiu 20.000 lá do meu banco. Se está saindo dinheiro do meu banco, eu acredito 20.000. Né? E o restante? Ou seja, eu paguei 65.000. 65.000, desses 65.000 eu já paguei 20 à vista, falta 45. Vou gerar então uma obrigação. Posso colocar contas a pagar de 45.000 lá no meu passivo. Ok? Feito isso, então, nós podemos apurar o resultado líquido. O que nós temos que observar agora? Nós temos que observar o seguinte: todas as contas do ativo e do passivo do PL vão para o balanço patrimonial. Já as contas de resultado, receita e despesa, vão para a DRE para a gente apurar se teve lucro ou prejuízo. Então, o capital social mudou alguma coisa? Não, continua com saldo credor de 100.000. O banco mudou alguma coisa? Sim, eu tive movimentações. Então, 24.000 mais 20 do lado do crédito que saiu, dá 44. Do lado dos débitos, eu tinha 50.000, né? Então, eu sempre faço a conta do lado maior, ou seja, o débito, e do lado da natureza. Toda conta do ativo tem natureza devedora, então é o débito menos o crédito. Então, o débito de 50 menos o crédito de 44.000, quanto que sobrou ainda no banco? R$6.000. Lá no ativo, também uma conta de natureza devedora. Então, é o débito menos o crédito, eu tenho um saldo no caixa ainda de 5.000. Mudei alguma coisa no terreno? Não, continua a mesma coisa. No imobilizado? Também não. Lá no estoque, eu tinha 41.500, mas dei baixa em 35, sobrou quanto no estoque? 6.500. O ICMS a recolher, nós vamos compensar ele daqui a pouquinho. No fornecedor, ele tem natureza credora, então é o crédito
menos o débito. Então, ainda fiquei devendo ao fornecedor R$ 45.000. Lá no meu seguro apropriar, é uma conta de natureza devedora. Então, eu paguei 24, já consumi no mês R$ 2.000, então ficou um saldo de 22 para os próximos 11 meses. Despesa de seguro, receita, nós vamos levar para o resultado. Cliente, não mexemos em nada. Salários a pagar, INSS também vai ficar com o mesmo saldo. O que nós temos agora? Nós temos que fazer a apuração do resultado do exercício, ou seja, todas as contas de resultado nós vamos levar para uma conta transitória, que nós chamamos de área, apuração do resultado do exercício. Então, que conta nós temos? Todas as contas de resultado. Nós temos despesa com seguro, R$ 2.000. Então, o que eu faço? Ela é devedora. Eu credito R$ 2.000 para debitar na conta transitória R$ 2.000. Então, zerei a conta de despesa. Eu ainda tenho receita bruta de vendas. O que eu faço? Se ela é conta credora, eu debito ela para entrar na área com a mesma natureza, credora. Porque eu não posso simplesmente lançar lá, gente. Tudo tem que ter um débito com crédito correspondente. Então, eu vou debitar 70.000 para acreditar na área 70.000. ICMS sobre vendas é devedor. O que eu faço? Eu vou creditar para debitar na área. 11.900. Eu tenho também o CMV, 35.000. Ele é de natureza devedora. Eu credito 35.000, zerei a conta para debitar na área. Tem mais que? Despesa sobre folha, R$ 2.000. Então, ela, natureza devedora, eu credito 2.000 para debitar 2.000 na área. Além disso, eu tenho despesas com encargos sobre folhas. Eu vou, então, creditar 400.000 para debitar 400.000 em encargos, desses encargos sobre folha lá na área. Tem mais alguma conta de resultado? Acredito que não, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar o lado do débito, temos que somar o lado do crédito. E o que a gente faz? Para ver se tem lucro ou prejuízo, se o lado credor for maior que o lado devedor, nós dizemos que a gente teve um crédito. Ou seja, o crédito é lucro de 18.700. Se eu tive o lado do débito maior que o lado do crédito, eu digo que eu tive um prejuízo. Então, agora que nós já apuramos o resultado, o que a gente pode fazer? Nós vamos levar, então, todas as contas patrimoniais para o balanço patrimonial. Ou se a gente também quiser fazer aqui logo a DRE para ver se bate, a gente pode fazer. Qual é o valor da minha receita? 70.000, né? ICMS sobre vendas? ICMS sobre vendas é 11.900. Opa, em cima. 11.900. Toda a conta de receita é positiva, toda a conta de despesa é negativa. Então, a receita menos a despesa. Eu chego, então, numa receita líquida, eu pego a minha receita bruta, gente, menos o ICMS sobre vendas, eu chego na receita líquida. Quando eu tiro o meu ICMV, que foi de R$ 35.000, todas as contas de resultados, as mesmas que nós estamos utilizando. Então, menos 35.000, eu vou chegar no meu lucro bruto de 23.100. Tenho despesa com seguro? Tem. 2.000. Tenho despesa sobre folha? Despesa sobre folha foi de quanto? A despesa sobre folha
foi de despesa com encargos 400 sobre folha 2.000. Então, a despesa sobre folha foi 2.000. E a despesa sobre encargos foi 400. Eu chego, então, no meu lucro operacional, que é o quê? É o meu lucro bruto menos as despesas, de 18.700. Nesse caso aqui, eu não estou calculando imposto de renda e contribuição social. Então, supondo que é zero, nós chegamos no lucro líquido de 18.700. Então, minha gente, agora a gente pode levar todos os saldos das contas para o nosso balanço. Saldo da conta banco. Saldo da conta banco, R$6.000. Ó. Vamos começar com capital social, para a gente pegar todas as contas e não esquecer de nenhuma. Conta capital social, 100.000. Conta capital social é uma conta do patrimônio líquido, por isso ela aumenta a crédito. Então, R$100.000 no capital social. Conta banco, nós vimos que tem um saldo de 6.000. Então, banco é uma conta do ativo. Então, banco, 6.000. Conta caixa. Conta caixa está com um saldo de R$5.000. Então, caixa é um bem, se é uma conta do ativo. Então, 5.000. Estoque. O estoque, eu fiquei, ó, 6.500. Estoque também é uma conta do ativo. Estoque é um bem. Cliente. Cliente, eu tenho um saldo de 70.000, não paguei nada. Então, tenho direito de receber de 70.000. Seguros apropriar, tem um saldo de 22.000, um saldo devedor de 22.000. Então, as contas do ativo circulante são aquelas que vão até 12 meses da data do balanço. Após os 12 meses da data do balanço, nós temos o ativo não circulante. Então, o imobilizado, nós temos o seguinte: nós temos o terreno no valor de 10.000 e o imóvel no valor de 30. Então, o terreno no valor de 10.000 e o imóvel no valor de 30, não mudou nada. Então, o que nós temos? O total do meu imobilizado é de quanto? Opa! O total do meu imobilizado é de 40.000. Ficou um zero a mais. R$40.000. E o investimento? É o investimento? Não tem. Intangível. O intangível, nós temos uma patente de 65.000. Então, o valor da minha patente é os 65.000. Então, qual é o valor total do meu ativo? O valor total do meu ativo dá 105.000. Vamos para o lado do passivo. Do lado do passivo, o que nós temos? Nós temos fornecedores. Qual é o valor de fornecedores? Fornecedores ficou aí no saldo devedor, no saldo credor, na verdade, né? De 45.000. Só que, gente, o que falta a gente fazer ainda? Falta a gente fazer a consolidação, a apropriação do ICMS a recuperar. Lançar fornecedores aqui no valor de 45.000. Contas a pagar. Contas a pagar, nós temos os 45.000 do intangível. Salários a pagar. Salários a pagar, nós temos 1.836,50. Aí, o ICMS a recolher. O ICMS a recolher, a gente tem que fazer a compensação. Como é que eu vou compensar, gente? É a minha entrada com a minha saída. Então, o que nós temos? Nós temos, para compensar, nós temos que pensar no ICMS, que nós adquirimos o direito na entrada, que é o ICMS a recuperar, no valor de 8.500.
E nós temos o ICMS a recolher, que é 11.900, ou seja, se eu posso compensar, significa que desses 11.900 que eu deveria pagar para o governo, 8.500 eu já paguei na entrada quando eu comprei. Então, como é que eu compenso? Se eu tenho um débito de 8.500, eu vou creditar 8.500 para debitar 8.500 lá no passivo em ICMS a recolher. Porque, na verdade, eu só tenho que recolher para o governo ainda 3.400, porque os 8.500 eu já paguei na entrada. Então, agora na saída eu só pago a diferença. Por isso que é um ICMS a recuperar. É um ICMS não cumulativo. Então, eu tenho um ICMS a recolher, na verdade, somente de 3.400. E quanto que eu tenho de INSS a recolher? INSS a recolher, 163,50. Encargo sobre folha, eu tenho R$400. Tem uma coisa do passivo não circulante, que é após os 2 meses da data do balanço? Não tem. O capital social, eu tenho o quê? 100 mil. O que a gente observa aqui? Ó? Se eu puxar o total... Se eu puxar o total do meu balanço patrimonial, o que a gente tem que observar? Vamos pegar o total aqui. O lado do ativo, eu tenho o meu passivo circulante vai ser a soma das contas do circulante. Então, vou somar todas essas contas do circulante e eu vou encontrar que o meu circulante é 95.800. Então, se eu pegar o valor do meu ativo, o valor do meu circulante aqui não está puxado, então, esse mais o investimento, que eu não tenho nada, mais o intangível. Então, na verdade, o valor do meu ativo é 210 mil. O que eu fiz aqui, gente? É porque eu puxei o total, acabou não puxando. O que nós temos? Nós temos um ativo circulante de 109.500. Nós temos um ativo não circulante de 105 mil, que é a soma do imobilizado, mais investimento, mais intangível, ok? 210 mil. Do lado do passivo, nós temos o quê? Nós temos a soma do passivo circulante, que é 95.800, mais o não circulante, que eu não tenho nada, mais 100 mil do capital social. Vocês estão vendo que está dando uma diferença de quanto? Se eu pegar os 210 mil do ativo, menos os 195.800 do passivo, está dando a diferença de 14.200. Ou seja, está faltando alguma coisa aí, né? E o que está faltando? A gente tem que olhar para ver o seguinte, olha, o valor que nós temos lá na área é uma conta transitória, ela não pode ter saldo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar essa conta e levar para lucros acumulados. Como é que a gente faz? Se é uma conta credora, eu vou debitar os 18.700 para acreditar o quê? Lucros acumulados. 18.700, ok? E de onde essa conta lucros acumulados? Lá do patrimônio líquido. Vamos ver que tem alguma conta que não está somando. Vamos ver qual é a diferença. E a diferença é justamente para a gente aprender que tem que fechar os débitos com os créditos. Se não fechar, alguma coisa está errada. O que nós temos então? Ó, vamos conferir. Nós temos capital social 100 mil,
banco 6, caixa 5. Né? 6, caixa 5. Vamos ver se está puxando todas as contas. E o capital 100. Nós temos ainda a receita na DRE de 70, cliente 70. Nós temos a compensação do ICMS a recolher. Então, vai ser 3.400. O CMV nós lançamos lá para a DRE, né? Nós temos fornecedores a pagar 45.000. Nós temos salários a pagar 1.836,50, INSS 173,50, despesas sobre encargos 400. Os encargos nós lançamos lá para a folha, intangíveis 65.000, e nós temos contas a pagar de 45 e o lucro de 18.700. Então, o que nós temos aqui? Menos estes valores, 18.700. Então, nosso lucro está ok. Nós temos todas as somas do ativo não circulante. Vamos descer para ver se está puxando tudinho. Tá. E o passivo também. Então, minha gente, o que nós temos? Acertando aqui que estava puxando, dobrado aqui, ó. Então, tem que puxar. É a conta do intangível, mais investimento, mais imobilizado. Se eu pegasse aqui, igual eu estava pegando, estava duplicando. Mais ativo circulante, eu chego num total de 214.000. O meu lado do passivo também tem que bater. Ou seja, passivo circulante mais passivo circulante estão no PL. Aqui, ó, a fórmula que está puxando a mais, não era para puxar aquele ali. Bate, então, o lado do total do ativo com o total do passivo. E assim a gente fecha a nossa contabilização, onde todas as contas do patrimônio líquido foram lançadas ao balanço patrimonial e as contas da DRE eu levei para o resultado, apurei e tive um lucro. A ARE, gente, é uma DRE horizontal. A DRE que eu mostrei ali, ela é vertical. Tem que bater o mesmo valor, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, um beijo e até a próxima.